Capítulo 21. Um cálice de bênçãos. Sua família. Levantam-se seus filhos e lhes chamam ditosa. Provérbios capítulo 31, versículo 28. Enquanto escrevo este capítulo, Tim e eu estamos nos preparando para uma viagem. Vamos participar de uma festa surpresa para um casal maravilhoso, ambos na casa dos 70 anos. A festa está sendo oferecida pelos filhos e netos do casal. Não se trata de bodas de ouro, ninguém está se aposentando, nem é aniversário de um deles. No convite, consta simplesmente que o evento será uma homenagem. Não é uma excelente ideia? Bem, minha bela amiga, este capítulo também é uma homenagem. Ao longo de 20 capítulos, você e eu acompanhamos a descrição de uma mulher bela aos olhos de Deus, feita por uma mãe ao filho. Juntas, assimilamos suas nobres qualidades: a diligência, o trabalho árduo, o costume de levantar cedo, os preparativos cuidadosos, a sábia administração, o espírito empreendedor, o discurso transmitindo ânimo, a vigilância sobre o marido e os filhos e o desejo de fazer o melhor para o bem-estar da família. Motivada pelo amor, a bela mulher de Deus alegra-se em dedicar sua vida à família. Ela possui realmente um tipo raro de beleza. Versículo 10. E agora vamos presenciar uma homenagem feita a ela. A bela mulher aos olhos de Deus está recebendo seu maior prêmio. Não da comunidade em que vive, nem dos habitantes da cidade, dos crentes da igreja, dos colegas de trabalho ou da vizinhança. Seu cálice de bênçãos vem daqueles a quem ela mais preza, dos que a conhecem melhor e que receberam durante toda a vida as primícias de seu amor no dia a dia. Sua família. Vamos ouvir como seus filhos a louvam. Uma mãe ditosa. Provérbios capítulo 31, versículo 28 declara: levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Não os conhecemos nem de vista nem pessoalmente, mas vemos aqui que os filhos da bela mulher de Deus levantam-se e a louvam em uníssono. Eu sorrio ao ler uma das interpretações desse versículo. Levantam-se de manhã e, quando encontram tudo preparado, os filhos manifestam gratidão a ela. Essa demonstração de gratidão é tudo o que uma mãe sonha em receber dos filhos, mas nem sempre é o que acontece. Outro comentarista sugeriu que levantar aqui significa ficar em pé diante dela em sinal de respeito. Mais uma fantasia de todas as mães. Outra possibilidade é que os filhos ficam em pé para fazer um comunicado, dizer palavras de elogio em homenagem a ela, como se estivessem prontos para discursar em uma cerimônia especial. Essas interpretações talvez sejam interessantes, mas, na verdade, levantam-se significa que os filhos da mulher de Provérbios capítulo 31 tornam-se adultos e saem de casa para ter uma vida que traz honra, bênçãos e crédito para ela. A vida dos filhos passa a ser um louvor ao trabalho e ao mérito dela. Minha abençoada amiga, seja qual for o significado de levantam-se, uma coisa é clara: os filhos da mulher de Provérbios capítulo 31 prestam a mais alta homenagem à mãe. Eles a chamam ditosa, eles a louvam, eles experimentam os doces frutos de suas virtudes e ela experimenta os doces frutos da vida de cada um deles e alegra-se com isso. Conforme eu disse, eles a chamam ditosa e ela é bem-aventurada, que significa feliz. As palavras sinceras que eles proferem e a vida exemplar que levam são bênçãos para ela. O cálice de bênção da mulher de Provérbios transborda. O fato de orar para que minhas filhas também se levantassem, não para agradecer, nem para ficar em pé ou fazer um discurso no momento em que eu entrasse em casa, mas para que tivessem uma vida piedosa, forçou-me a examinar meu coração e minha alma. Aqueles momentos de oração também me ajudaram a identificar alguns pontos essenciais do amor da mãe, que é uma bênção para a família. Esses pontos essenciais têm a ver com o coração de uma mãe, com seu coração, e aplicam-se a filhos, enteados e netos. Ponto 1. A mãe zela. A mãe reparte seu amor diariamente com os filhos por meio do dom dos elementos básicos: alimento, roupas, abrigo e descanso. Há uma placa para ser pendurada na cozinha que diz: aqui se realizam cultos 3 vezes por dia.
Essa frase nos dá uma ideia maravilhosa do zelo que nós, mães, dedicamos a nossos filhos. Seguindo os passos da mãe mencionada em Provérbios capítulo 31. Ela cuida bem dos filhos e passa a maior parte do dia proporcionando alimento e roupas para seus queridos. O abrigo oferecido por ela inclui um lar aquecido, não apenas materialmente falando, mas também no amor. Por ela não ser uma mulher rixosa, Provérbios capítulo 21, versículo 9, ou inquieta, Provérbios capítulo 7, versículo 11, seu lar é um abrigo onde a família pode descansar e saber o que é paz. Ela zela diariamente pelo bem-estar físico da família. Zelo materno também significa difundir o dom do tempo. Cada minuto, ou melhor, cada segundo que passamos com nossos filhos é muito importante. Amor quer dizer tempo. Tempo, tempo e mais tempo. Tempo no sentido de minutos e tempo no sentido de anos. Na verdade, nossos filhos exigem tempo a vida inteira. Os pequenos necessitam de nosso tempo, e muito. Você sabia que 50% do desenvolvimento do caráter e da personalidade da criança ocorre por volta dos 3 anos de idade e 75% por volta dos 5? Nossos filhos também necessitam de nosso tempo quando crescem, quando aprendem a raciocinar e conversar, quando enfrentam desafios na escola e no colégio, quando se tornam jovens adultos e ingressam no mercado de trabalho ou na faculdade, eles necessitam que lhe dediquemos tempo. E eles necessitam de nosso tempo quando amadurecem, quando estão prontos para ser nossos amigos. Os filhos da mulher de Provérbios, capítulo 31, que se tornaram amigos dela, levantam-se para elogiá-la. Cada minuto, ou melhor, cada segundo que dispensamos tempo a nossos filhos é um investimento no caráter e no futuro deles. O zelo materno não termina quando os filhos passam a viver longe de casa. A mãe lhes concede o dom do amor a longa distância. Ana, a bela mãe do Antigo Testamento, dedicava um grande amor a longa distância ao pequeno Samuel. 1 Samuel capítulo 2, versículo 19. Apesar de estar longe da mãe, cerca de um dia de viagem, Samuel sabia que era amado porque Ana, também uma tecelã, passava o ano inteiro confeccionando uma túnica nova para entregar-lhe pessoalmente por ocasião da festa anual na casa do Senhor. A autora Elizabeth Elliot levanta-se e louva sua mãe pelas cartas que ela escrevia e lhe enviava de um local distante. A autora exclama: "Que tesouro ganhamos por causa de nossa falta de condições para pagar ligações interurbanas. Hoje, poucas famílias possuem um registro tão detalhado e íntimo quanto o nosso, agora guardado dentro de uma caixa no sótão de minha casa. Todas as cartas que mamãe escreveu a seus filhos de 1954 a 1985. Quando a senhora Elliot saiu de casa pela primeira vez para estudar fora, sua mãe lhe escrevia 2 vezes por semana. A partir de setembro de 1941 até meados da década de 1980, época em que começou a ter problemas de memória, Catherine Howard não deixou uma semana sequer de escrever para os filhos, para todos os 6. As cartas dessa mãe eram uma fonte inesgotável de um coração repleto de amor, e aquele amor encontrou um meio de percorrer distâncias. Um amor tão dedicado assim exige tempo. Imagine só, escrever 12 cartas por semana e sem computador. Tendo um coração transbordante de amor, a mãe cuida dos filhos e lhes proporciona o dom do tempo. Ponto 2. A mãe concentra. Como belas mulheres de Deus, você e eu concentramos todas as nossas energias e nossos esforços maternos em um só objetivo: criar cada filho nosso para amar a Deus. A missão que Deus nos dá é criar um menino ou uma menina que sirva a Ele e o honre. Nosso objetivo não é o de criar um médico, um professor, um engenheiro, um atleta, nem mesmo um pastor ou missionário. Deixamos a vocação de nossos filhos a cargo de Deus e nos concentramos em educar uma criança para que ela seja segundo o coração de Deus. Moisés era pastor de ovelhas, mas seu coração pertencia a Deus. Davi também era pastor de ovelhas. Paulo fazia tendas e Pedro era pescador, mas cada um tinha um coração dedicado a Deus.
Que privilégio unir-se a Deus para instruir a próxima geração, pessoas que, por sua vez, instruirão a geração seguinte. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. A mãe, a avó e bisavó Edith Schaefer explica. Temos a responsabilidade de empunhar a bandeira da fé e de tomar muito cuidado para não deixá-la cair ou abandoná-la, por causa de nosso dever para com a próxima geração. Transmitir a verdade a uma nova geração é um dos principais mandamentos de Deus. À medida que você se esforça para passar sua fé adiante, eu a incentivo a orar por seus filhos todas as noites. Analise, por exemplo, o clamor da mãe do Dr. Harry Ironside, que ficou conhecido no século XIX como o menino pregador de Los Angeles e que, posteriormente, foi pastor da Moody Memorial Church de Chicago e autor de mais de 60 livros. Todas as noites, sua mãe, Sofia, orava desta maneira enquanto o colocava na cama. Pai, salva meu filho desde já. Impede-o de desejar qualquer outra coisa que não seja viver para ti. Ó Pai, que ele esteja disposto a ser humilhado e esbofeteado, a sofrer vergonha ou qualquer outra coisa em nome de Jesus. A senhora Ironside concentrou-se em uma só coisa para seu filho, que ele amasse a Deus. Ponto 3. A mãe planeja. A bela mulher descrita em Provérbios capítulo 31 planejou progredir em suas funções, versículos 15 e 27. E você e eu também precisamos planejar. O desfecho está sempre nas mãos de Deus, mas a direção diária do lar está em nossas mãos. Permita-me contar a você o que eu quero e queria para minha família e o que planejo e planejei para isso. Coisas tão grandes quanto os desejos de meu coração e do seu também, eu tenho certeza, não acontecem sem que haja planejamento. Em primeiro lugar, quero ter a dinâmica presença do Senhor em meu lar, o que significa, antes de tudo, abastecer meu coração. Significa programar um tempo para ler a palavra de Deus e orar, de modo que eu ostente a marca de uma mulher bela aos olhos de Deus. Para que a presença de Deus seja óbvia em meu lar, em meus afazeres e em meu relacionamento com a família, Ele precisa estar presente em meu coração. Quando eu era uma jovem mãe, o objetivo que eu tinha em mente era transmitir a fé em Jesus Cristo às minhas filhas. Os netos e netas também estão incluídos aqui. E mais uma vez, o planejamento me ajudou. Planejei frequentar a igreja com regularidade e fazer um culto doméstico diário com minhas meninas. Em minhas orações, planejei falar de Deus com elas e pedi ao Senhor que me ajudasse a enxergar as oportunidades de levá-las até Ele. Meus planos incluíam cercar Catherine e Courtney de pessoas que compartilhassem minha fé. Acredite ou não, até minhas orações foram planejadas para que eu pudesse orar por elas regularmente. Planejei rituais para a hora de dormir e encontrei livros bíblicos e histórias bíblicas para ler para minhas filhas. Vale a pena fazer um bom planejamento para transmitir a fé em Cristo a seus filhos. Um ambiente agradável no lar cria um lindo cenário para lembranças felizes. Eu quero ter em casa um ambiente aconchegante e as boas memórias que ele promove, portanto planejo para isso. Planejo as refeições, inclusive como arrumar a mesa para deixá-la mais bonita. Planejo ter ordem no lar, nos afazeres domésticos e na manutenção de nossas roupas para que a vida seja mais tranquila. Também planejo surpresas para que a vida no lar seja divertida. Caso todo esse planejamento pareça exigir muito esforço, lembre-se de que nenhuma obra de arte é feita às pressas. A arte requer planejamento e projeto, e o mesmo se aplica à obra de arte chamada lar. Quero ter progresso no relacionamento com minhas filhas e faço planos para isso. Planejo palavras a serem proferidas, perguntas a serem feitas, maneiras de expressar meu amor e escolha de dádivas especiais e de atos de bondade que devo estender a elas. Planejo passeios ao ar livre, feriados e comemorações de Natal, Páscoa e aniversários. Outra maneira de melhorar o relacionamento é planejar para aproveitar ao máximo o pouco de tempo que você sabe que terá à sua disposição.
Por exemplo, quando seu filho entrar pela porta após as aulas para trocar de roupa e sair correndo para trabalhar ou jogar bola, quando você tiver apenas alguns minutos disponíveis, planeje esses momentos cruciais. Quando você dispuser de apenas algumas horas para estar com seus filhos, o dia foi agitado, mas você pode aproveitar a hora da refeição antes que eles saiam novamente. Faça planos para essas ocasiões preciosas e para as refeições também. Ou quando você estiver ao lado de seus filhos, enteados ou netos apenas por alguns dias, planeje preencher esses dias com amor. Preencha cada minuto, cada hora e cada dia com bênçãos para os seus filhos. Minhas filhas Catherine e Courtney já estão casadas, mas eu continuo a cultivar meu relacionamento com elas e com seus maridos. Portanto, você adivinhou. Planejo para isso. Escrevo e envio e-mails para minhas filhas, oro por elas e por suas famílias. Ofereço pequenos presentes para ajudá-las nos afazeres como recém-casadas e no que mais for necessário. Visito-as e comemoro datas especiais. Tudo com muito planejamento. E às vezes, planejo não ligar para elas ou não incomodá-las. É imperativo que o plano final seja bem elaborado. Você precisa planejar para ter persistência. Precisa planejar para continuar sua tarefa de mãe, sob quaisquer circunstâncias. Ouvi uma entrevista pelo rádio objetivando transformar vidas, ou melhor, transformar mães, com o Dr. Richard Manhill, reitor do The Masters Seminary e pai de filhos adultos. O Dr. Manhill comparou a educação dos filhos a um campo de futebol americano, de 100 jardas, onde se realiza um jogo de vida ou morte. Ele mencionou que alguns pais param o carro no meio-fio em frente ao colégio, a linha de 50 jardas. Abrem a porta, esperam as crianças descerem, acenam com um gesto de adeus e dizem: já ensinamos tudo o que vocês precisavam fazer. Agora sigam em frente e façam. Há também os pais que entregam as chaves do carro ao filho e às vezes dão a ele de presente um carro de 18 anos, a linha de 75 jardas. Postam-se diante do portão, acenam com um gesto de adeus e gritam: agora você está por sua conta. Já pode dirigir, tem idade suficiente para encontrar um emprego e sabe o que deve fazer. Boa sorte! A maioria dos pais, contudo, despede-se do filho ainda em condições de ser moldado depois da cerimônia de entrega do diploma do ensino médio, a linha de 95 jardas, e grita: não se esqueça de nos visitar de vez em quando. O que o Dr. Manhill queria enfatizar era a necessidade de percorrer a distância com os filhos, principalmente entre a linha de 95 jardas e o gol na linha de 100 jardas, com aqueles filhos que estão entre os 18 e os 25 anos. Ele descreveu as pancadas brutais, as escoriações e os arranhões que ocorrem em um verdadeiro jogo de futebol americano, enquanto o time luta para conquistar cada polegada das 5 jardas finais. Conforme ele sabiamente mencionou, é nas 5 jardas finais que o filho ou a filha escolhe uma carreira e um companheiro ou companheira, as duas decisões mais importantes, além da decisão de crer em Jesus Cristo, que eles tomam na vida. Dito isso, minha querida amiga e mãe dedicada, você e eu precisamos fazer planos para incentivar, assistir, aconselhar e orar por nossos filhos, qualquer que seja a idade deles. Nossa missão requer que andemos de braços dados com eles, caminhando lado a lado, polegada por polegada, até a linha final, sob quaisquer circunstâncias. Nosso zelo e orientação jamais podem cessar. E confia em mim. Seus filhos levantar-se-ão e a louvarão por sua persistência e orações. Como o espaço é limitado, não vou poder contar-lhe muitas outras convicções profundas que tenho acerca do que a palavra de Deus nos ensina a respeito da arte de ser mãe e as muitas lições que aprendi ao criar minhas filhas. Mas eu recomendo a leitura de 4 capítulos de meu livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, sobre o coração de uma mãe. Afinal, ser mãe é verdadeiramente um assunto do coração, seu coração. Ponto 4. A mãe trabalha. Em lugar da sessão Como Ser Bela, quero mencionar mais um elemento essencial
que, por certo, abrange algumas sugestões de como ser mãe. A mãe obedece ao plano de Deus à medida que ela trabalha para educar os filhos. Ora, o amor precisa ser trabalhado com firmeza e sacrifício. Nos 19 versículos sobre a mulher de Provérbios, capítulo 31, que estudamos até agora, contei cerca de 12 a 15 referências óbvias e veladas ao trabalho dela. Sabemos que ela levanta enquanto ainda está escuro e que sua lâmpada não se apaga de noite. Versículos 15 e 18. Desde a madrugada até tarde da noite, ela está atarefada trabalhando para a família por causa do grande amor que sente pelos seus. Atente mais uma vez para as palavras comoventes de Edith Schaeffer. Ser mãe é uma missão pela qual vale a pena lutar, uma carreira que vale a pena escolher, e vale a pena a dignidade desse difícil trabalho. E acredite em mim, ser mãe é o trabalho mais difícil de enfrentar. O amor de mãe é um trabalho incessante, infinito. Pense no que seu trabalho como mãe pode realizar. A mãe ama os filhos. O trabalho põe o amor em ação. A mãe zela pelos filhos. O trabalho é manifestado por meio de seu carinho. A mãe concentra-se em tornar Cristo conhecido a seus filhos. O trabalho, e principalmente a obra de Deus no coração deles, alicerça a fé. Enquanto você e eu exercemos o difícil trabalho de ser mãe, Deus abençoa nossos esforços e nos ajuda a realizar os sonhos que temos para a nossa família. Uma palavra agora sobre como devemos fazer esse trabalho. A palavra de Deus diz que devemos trabalhar sem murmurações nem contendas. Filipenses capítulo 2, versículo 14. A palavra de Deus diz que devemos trabalhar como para o Senhor e não para homens. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Devemos trabalhar com disposição e alegria. Provérbios capítulo 31, versículo 13. Devemos trabalhar sem esperar nenhuma recompensa. Lucas capítulo 6, versículo 35. E devemos trabalhar ensinando, instruindo, disciplinando, zelando, planejando, doando, orando e crendo, porque essa é a missão que Deus nos deu. E se... Eu quase posso ouvir você dizendo, e se meus filhos não seguirem minhas orientações espirituais e práticas? E se eles não viverem para Deus? E se eles não trilharem o caminho que lhes ensinei? E se nunca me agradecerem, nem mesmo notarem tudo o que tenho feito por eles? E se nunca me prestarem qualquer tipo de homenagem? Eu também tenho esses pensamentos, mas aprendi que a energia e os esforços de uma mãe nunca devem ser motivados por possíveis recompensas. Ora, Deus determinou seu papel. Como mãe, você deve amar seus filhos, sob quaisquer circunstâncias. Tito, capítulo 2, versículo 4. Você deve instruir seus filhos, sob quaisquer circunstâncias. Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Você deve ensinar seus filhos sob quaisquer circunstâncias. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Você deve corrigir seus filhos sob quaisquer circunstâncias. Provérbios capítulo 29, versículo 17. E você deve zelar por seus filhos sob quaisquer circunstâncias. Provérbios capítulo 31, versículo 27. E mesmo quando uma mãe se pergunta se todos os seus esforços terão como resultado filhos piedosos, ela continua a esforçar-se. Por quê? Porque dentro de seu coração ela tem fé, não no que está fazendo, mas em Deus. A mãe zelosa faz tudo à maneira de Deus, sob quaisquer circunstâncias, e deixa os resultados de sua obediência nas mãos de seu Deus sábio, poderoso e bondoso. Como mãe, sua missão é obedecer ao plano de Deus. A missão de Deus é fazer com que todas as coisas cooperem para seu divino propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28, a fim de que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade dele. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não apenas na vida de seus filhos, mas na sua também. A mãe confia em Deus e obedece àquele a quem ela serve, enquanto educa seus filhos. Um convite à beleza.
Evidentemente, fico emocionada quando falo da missão de ser mãe. Espero e oro nesse sentido que meu entusiasmo forneça o impulso necessário para aflorar a lutadora que existe dentro de você. Conforme o relato da senhora Schaefer, na página 236, ser mãe é uma missão pela qual vale a pena lutar. Quando se trata de ser mãe, não existe lugar para neutralidade, ignorância, indiferença ou atitudes do tipo atirar tudo para o ar ou eu desisto. É por isso que estou tentando contagiar você com o entusiasmo que estimula o zelo constante, os esforços contínuos, a perseverança e o compromisso com 100% de motivação e um pouco mais. Ser mãe, a mãe que Deus deseja que sejamos, atinge o coração de gerações de filhos. Para encerrar, gostaria de dizer que chorei ao ler sobre a mãe de Bill Bright, o fundador da Cruzada para Cristo no campus. Ela era descrita como uma mãe comum. No entanto, enquanto agonizava aos 93 anos de idade, 109 membros de sua família, incluindo filhos, netos, bisnetos e trinetos, passaram por seu leito de morte para manifestar amor e gratidão. Todos queriam levantar-se e chamar-lhe ditosa. E isso, minha amiga, minha querida amiga, é exatamente o que desejo para mim e para você.